Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Glória, 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 glória a Deus. Sobre toda a terra e céu, desde já, agradecer o pastor Daí por me ceder metade do tempo dele. Amém? Porque pelo que estamos vendo, o Facebook ele tá pegando aí. Tá difícil, mas para Deus nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Aleluia. Por mais que o inimigo tente nos derrotar, por mais que o inimigo tente nos quebrar, o Senhor, aleluia, ele vem com o seu poder e nos ajuda. Ele envia teus anjos para nos ajudar. Vamos fazer uma oração, aqui está o azeite, aleluia. Nada vai estragar a nossa alegria, nada pode estragar a nossa fé. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Pastor Daí, quer que eu te chame? Aleluia. Se quiser, envie o convite, tá bom? Aleluia. Vou pegar um pouquinho de água aqui para beber. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 4, a tentação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus passou por tentações, mas no final ele venceu. No final ele, aleluia, ele deu o grito dele de vitória. E nós daremos o nosso grito de vitória no dia de hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Senhor, Deus de toda misericórdia. Desde já, Senhor, aleluia. Eu peço, Senhor, aleluia, que o Senhor venha abençoar a cada um, Pai, que vai ouvir, Senhor, cada um que vai ver esta live. Ó Senhor, aleluia, 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 aleluia. Porque quando está difícil, aleluia, quando está se tornando algo impossível, aleluia, é porque a bênção ela é maior, aleluia. Porque a bênção, Senhor, aleluia, ela não dá dores, Senhor, ela não nos acrescenta dores, as suas bênçãos, meu Pai, aleluia. Ó, Senhor, porque quando, Senhor, estamos vendo, Pai, que não conseguimos entrar numa live de um irmão para pregar, quando o convite, Pai, é rejeitado, quando os dedos estão sendo apontados para nós que somos seus servos, meu Pai, é ali, aleluia, que o Senhor está nos usando. É ali que as pessoas precisam entender, aleluia, que é de fé em fé, de glória em glória, é vencendo as tentações, como o Senhor Jesus venceu, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nesta tarde, meu Pai, eu já vou repreendendo todo mal, Pai. Porque o Senhor disse que o Senhor daria poder para quem te serve, Pai. Para pisar em serpentes, escorpiões e se tomar alguma coisa mortífera, algum veneno, Pai. Algum veneno não nos fará mal algum, aleluia. Porque o Senhor, o Senhor tem poder para tudo, aleluia, 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 lanamanai. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há,
Aleluia. O Senhor criou sim, o Senhor criou não. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Josemere Mendes, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Seja muito bem-vinda. Essa é a live do pastor Odair, amém? Porque eu não consegui entrar quando ele estava fazendo a live. Aleluia. Quando o mundo diz não, aleluia, o Senhor está nos dizendo sim. E nós vamos ler agora sobre a tentação de Jesus, porque até Jesus passou por tentação, amém? Em nome de Jesus, amém. Está lá em Mateus 4, você pode abrir a sua Bíblia. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, quer dizer, está sacramentado. O que Deus escreve não se volta atrás. O que Deus escreve, o que Deus coloca, aleluia, não termina. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhes dará culto. Estou aceitando aqui o pastor, amém? Só Ele os dará culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que fizeram os anjos, eles serviram. Aleluia! Jesus passou pela tentação. Aleluia! Jesus, ele foi provado. A primeira tentação foi o pão. Aleluia! Jesus estava com fome. Após 40 dias jejuando, o diabo, ele veio e desafiou a transformar pedras em pães. Jesus, ele nunca vai fazer o que o inimigo quer. Jesus, ele nunca vai, aleluia, receber ordens de Satanás, do mal,
do escuro. Jesus, aleluia, ele vai falar, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus, aleluia. Porque Satanás não manda em Jesus. Quem manda em Satanás é Jesus, é Deus, aleluia. E naquela tentação ali, o Senhor, aleluia, ele foi provado, ele foi tentado, porque ele estava jejuando. A segunda tentação foi o pináculo do templo, aleluia, que davam glória à mente, aleluia. O diabo levou Jesus ao ponto mais alto de um templo e pediu que ele se jogasse, aleluia. E o diabo desafiou ele, mostrando que conhece a palavra de Deus, porque está aqui, se você se jogar, Jesus, está escrito, aos seus anjos, Deus dará ordem ao seu respeito para que te guarde. Então, você tome muito cuidado, porque o diabo conhece a palavra. O inimigo conhece a palavra. O inimigo, ele pode tentar, aleluia, te desafiar, aleluia, lá na manachora da banassuria de canta da banai. Mas o poder do Espírito Santo que habita em nós, sempre teremos uma resposta na ponta da língua quando tinha Jesus ao ser tentado, aleluia. E Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu tenho uma moto, né? Eu não, falando no geral. Eu tenho uma moto, sabe que é perigoso e eu vou andar de moto, não é a trabalho, mas eu vou correr, eu vou me empinar na moto. Você está tentando o Senhor, seu Deus. Você vai lá do Pão de Açúcar, vai lá numa montanha, e começa a pular de asa delta, começa a pular, e Deus está falando, para com isso, você não pode fazer isso, você está atentando o Senhor teu Deus, aleluia. Você está usando drogas, você está fumando, e Deus está te falando, Deus está batendo na mesma tecla, você sabe que é errado, você está atentando o Senhor teu Deus, aleluia. E você acha que você continuando fazendo isso, o diabo fala no teu ouvido, mas Deus deu ordem aos seus anjos para te salvar de todo mal. Então vai e faça. Olha como o inimigo é ardiloso. Aleluia. Eu vou trair a minha esposa. Eu vou trair o meu marido. Eu vou cometer adultério. Mas Deus está vendo. Aleluia. Não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira foi o reino dos mundos, a tentação do poder do coração. O diabo ofereceu Jesus os reinos. Presta atenção. O inimigo, ele ofereceu a Jesus os reinos e glória da terra. Que se ele se prostrasse, o adorasse, ele teria tudo aquilo que ele quisesse aqui nesta terra. O inimigo, aleluia, ele tenta te manipular. O inimigo, ele tenta levar você por caminhos que parece bom aos seus olhos, mas o final é a morte, assim está escrito. Aleluia. O inimigo, ele tenta te colocar na tua mente que todos os caminhos levam a Jesus, levam a Deus. Desculpa, mas é mentira. Só há um caminho que leva a Deus, só há um caminho que leva a Jesus. Aleluia. E este caminho é esse aqui. Aleluia, ó. Bíblia Sagrada. Este é o caminho que leva a Jesus. O inimigo fala, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu vou te dar. Tua garagem vai estar cheia de carros.
Você vai ser a mulher mais linda, o homem mais lindo do mundo. Você será o mais sucedido no seu trabalho. Isso ele fala, mas ele é mentiroso. Ele fala isso para te enganar. Ele fala isso para você perder a sua salvação. É por isso que o inimigo, ele é ardiloso. É por isso que a Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz para enganar a muitos. E se você não estiver firmado na palavra, se você não estiver firmado com Deus, você vai cair. Você vai cair. Não adianta. Você tem que estar pautado com a palavra do Senhor. O diabo ofereceu reino e glórias da terra, mas ele falou: vai-te de reto, Satanás, porque está escrito: adorarás só Deus e a ele servirá. As tentações que Jesus passou significa, aleluia, o mundo, a carne, aleluia. As tentações que o Senhor passou, aleluia, significa que não devemos, aleluia, ouvir vozes. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Deixa eu tentar adicionar o pastor aqui de novo, porque essa live é dele, amém? Também não estou achando o pastor aqui. Que nós não devemos ouvir vozes, que por mais também que esteja faltando algo na sua casa, por mais que você esteja em dificuldades, por mais que você esteja precisando de algo, aleluia, Deus, ele vai te provar. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado em todas as áreas que aflige o ser humano. É o querer comer, é o querer ter glória nesta terra, é o querer ser melhor, é o querer, aleluia, desfrutar de uma vida que Deus não quer que você desfrute. Aleluia. Rita Maria, Pai do Senhor Jesus, minha querida, que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Esse é o mundo da carne. Esse é o mundo que o inimigo, ele quer colocar dentro das nossas casas. Aleluia. Esse é o mundo que o inimigo está nos oferecendo. Oh, louvado seja Deus. Aceitei, pastor. Aleluia. Esse é o mundo que muita gente vê na internet. Ah, fulano faz isso para o inimigo, daqui a uma semana ganha aquilo. Perdeu a alma, perdeu a salvação. Ah, fulano fez aquilo, um trabalho grande, não sei para quê. Aí daqui a um mês você já vê fulano lá na presidência, lá não sei aonde. A gente tem até que tomar cuidado com as palavras, senão o Face corta. Infelizmente, hoje em dia está assim. Ai, fulano fez isso porque fez mesmo, fez aquilo. Aí daqui a pouco tá lá rico, tá lá rica, tá lá mostrando tudo que tem. Você não sabe, você não conhece a procedência de um blogueiro, de uma blogueira, que de repente, assim, ó, pá, enriqueceu. Que de repente, aleluia, tá lá com seus Rolls Royce, tá lá com seu BMW, tá lá com seus carros, você não sabe a procedência. Mas se você olhar no fundo dos olhos, você vê que perdeu a salvação. Aleluia. Porque está querendo, aleluia, algo que Deus não quer para a vida dela, para a vida dele. Aleluia.
E ali Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quer dizer, Deus ali testou Jesus. Jesus, depois de jejuar, ele teve fome. E Deus falou, agora eu vou testar. Agora eu vou ver. Agora eu vou testar o meu filho. Aleluia. Porque ele quis, aleluia, provar para a humanidade até hoje em dia o que é carnal e o que é o espiritual. Se você está com coisas faltando na sua casa, mas você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que não traz seu cônjuge, você é uma pessoa que voltou para Jesus e está firme, Jesus já te perdoou, você já se perdoou. Você é uma pessoa que ajuda o seu próximo. Você é uma pessoa não perfeita, mas é uma pessoa que está aqui cumprindo com a palavra de Deus. Está faltando algo, comida na sua casa. Aí bate alguém, quer comida? Aceita, porque você sabe o seu proceder. Você sabe que ali é enviado de Deus. Agora, você é uma pessoa carnal. Você é uma pessoa que trai sua mulher, seu marido. Traindo mulher e marido, você está traindo teus filhos todos, sua congregação todinha junto. Para Deus é a mesma coisa. Você é uma pessoa que está pecando. Você esconde o seu pecado embaixo de capas. Você é uma pessoa que rouba na igreja. Você é uma pessoa que não cumpre com a palavra de Deus. Está faltando coisa na tua casa. Bate alguém lá. Toma. É de Deus? Não. Não é de Deus. De Deus é a provisão de Deus. É quando você está na escassez de 40 dias sem nada na tua casa, Lanaia. Quando você está na escassez de algo que você quer, aleluia. E Deus vai lá e tenta você, aleluia. Mas ele já estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, aleluia. Sem nada, aleluia. E o Espírito Santo, aleluia, foi e tentou a Jesus. Se és mesmo filho de Deus e está passando fome, pega essa pedra aqui e transforma em pão. Mas aquele jejum, aleluia. Mas aquela falta de carne dentro dele, dá para você entender o que Deus está falando com você? Aquela falta do mundo dentro dele se tornou em sabedoria, em palavras. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Aqueles 40 dias que Jesus estava em jejum. Aleluia. Que Deus testou Jesus num deserto. Aleluia. Gente, já está quase acabando. Aleluia. Aqueles 40 dias serviu, aleluia, para a gente entender no dia de hoje, aleluia. Vai aí no seu versículo 11 da tua palavra aí da Bíblia, vai aí. Aleluia. Que o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. É o que a gente está falando aqui. Você jejua, você está em retidão com a palavra de Deus e falta algo na sua casa, bate alguém lá? Pá, 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 pá. É de Deus. Agora você está com a vida toda torta, bate alguém lá? Não é de Deus. Aleluia. E os anjos veio e serviu a Jesus. Imagina o maná que Jesus teve ali. Imagina
Jesus ficando aliviado, porque ele teve essa tentação no deserto, ele estava no deserto, aleluia. Aleluia, e ele falou, aleluia, retire-se daqui. Deus deu toda a autoridade para Jesus, para ele, aleluia, falar, retire-se daqui, Satanás, porque está escrito ao Senhor Deus, adorarás e só ele prestarás culto. Mas o que significa isso hoje em dia? Aleluia. Aqui, ó, de novo, a palavra. Só sirvo ao Senhor, um só na minha vida, aleluia. E só a ele vamos nos prostrar, e só a ele vamos adorar, aleluia. Para que o inimigo, mesmo usado por Deus, mesmo se formos tentados, como aconteceu com Jó, aleluia. É muito forte, irmão. A palavra de Deus é muito forte. Muita gente fica, às vezes, até sem entender. Jó foi tentado porque Deus, veja bem, deu permissão ao diabo para tentar Jó. Aleluia. E aqui, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por ele também. Aleluia. Mas o final, quando ele declarou, retire-se daqui, Satanás, porque está escrito que eu só adoro a Deus, que eu só vou servir a Deus, que eu só vou cumprir com o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Retire-se daqui, Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás e só a ele darás culto. Então eu posso passar na peleja, eu posso passar no deserto, eu posso passar aonde for, aleluia, porque uma hora eu vou ter um alívio, uma hora vão bater na minha casa, pode entrar porque é de Deus, pode chegar na minha vida porque é de Deus. Como eu sei, pastora missionária, que é de Deus? Porque você está aqui, ó, cumprindo com a palavra do Senhor na sua vida, as suas atitudes, aleluia, a sua oração. A paz do Senhor, minha querida irmã Josefa, aleluia. Você está cumprindo com a palavra de Deus, como Jesus aqui cumpriu com a palavra de Deus. Aleluia, levou a ele a um monte muito alto, mostrou que tudo poderia ser dele, mas não era aquilo que Jesus queria. Jesus queria almas. Você acha que o inimigo iria levar Jesus a algum lugar ali, naquele momento, e falar, toma Jesus, toma todas essas almas, leva para o reino dos céus? Não, o inimigo nunca vai fazer isso. O inimigo vai te oferecer o que os seus olhos gosta de ver. Aleluia. O que a sua carne chama. Porque o espírito contenta contra a carne. E a carne contenta contra o espírito o tempo todo. Isso é o tempo todo. Mas quando você adorar, quando você repreender, aleluia, você vai ter o seu galardão, como Jesus teve aqui no versículo 11. Amém? Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. E ali Jesus foi saciado a sua fome, não só carnal, mas principalmente a sua fome espiritual. Eu aprendo aqui, já vou terminar porque acabou o horário, eu aprendo aqui que, aleluia, andar com Deus é andar sozinha, andar com Deus, o Espírito Santo, aleluia, é passar por provações, andar com Deus, aleluia, é viver uma vida, aleluia, orando, jejuando, adorando, glorificando, reconhecendo meus erros, aleluia. Glória a Deus, vamos orar, porque já passou o horário, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tá aqui tentando
tentando voltar. Aleluia, louvado seja Deus. Os anjos vão te servir, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito. Mas quando você cumprir com a palavra de Deus e passar por todas essas tentações, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, obrigado, Pai, por esse espaço na hora do pastor Daí, Pai, Oliveira, abençoa a vida dele, Pai, faz um milagre nesta vida, abençoa todos, Senhor, aleluia. Senhor, vai nos hospitais, vai na Cracolândia, Senhor, ó meu Pai, vai, Senhor, aleluia, fazendo um milagre, livra o teu povo das tentações, Pai, faz-nos entender, Senhor, que no final, aleluia, os anjos vão nos servir. Meu Pai, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.